Opa, hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, CLT, CPF, AdFake e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Final de semana eu assisti ao Truth to Be Told, que eu achava que era com a Oprah, mas não. Foram duas séries ao ar, a da Oprah Open Book, se eu não me engano, Book Club, alguma coisa assim, que ainda não espiei, e o Truth to Be Told, que é sobre podcast. Lembra muito a temática do Serial, ou se quiser uma versão brasileira, o do Projeto Humanos, o caso Evandro. Me chamou a atenção o fato de ser podcast, fui lá assistir, me pegou. Tem alguns probleminhas, mas no geral curti e me pegou. Achei que a Apple poderia ter surpreendido, publicado os podcasts, já que é uma série sobre podcast, o Reconsider Podcast, poderia ter publicado com as gravações que acontecem como podcast. Acho que seria um enriquecimento bacana. O site também, eu fui lá, aparece o site, reconsiderpodcast.net, fui lá, vamos ver se o site existe. E não existe, ia ser uma grata surpresa. Tá como em todos os demais, presente na questão social. No caso, você vê muito forte o racismo, supremacia branca. Curti, vou continuar assistindo. The Morning Show conseguiu sua primeira nomeação ao The Critics com um ator coadjuvante pro Corey Ellison, ou seja, a qualidade tem. Infelizmente essa série, ela não me pegou. Outra coisa que eu assisti também foi o Irlandês, e eu tava pensando, filme 3 horas e meia, como esses serviços de streaming permitem liberdade. Muito dificilmente a gente veria um filme de 3 horas e meia no cinema pros padrões ocidentais. Em outras culturas é normal, tem até pausa. Se o cinema indiano tem filmes gigantescos, tem pausa, como se fosse teatro. Eu toco a sinetinha, a galera sai, aí depois volta. São aquelas adaptações culturais. Suíça, onde outros países também já tem, mas na Suíça salto, que é a TV a cabo, que vai pelo Apple TV. O decoder é um Apple TV, é tudo via IP. E vamos combinar que o controle remoto do Apple TV, ele é bem seu João Ivo. Então fizeram um controle para agradar os assinantes um pouquinho mais elaborado. Não tem o menu, os botões de número para você trocar de canal. Você tem sim um botão para subir e descer de canal, aumentar e diminuir o volume. O trackpad, ele vira um botão direcional com OK ao centro, tem um botão para voltar, outro para avançar, um específico para parar, um para mutar. Não é ainda um controle de decoder, não é ainda um controle de TV. Você olha e pô, isso aqui parece um controle de TV Box, mas você não olha e diz que é o de Apple TV. E ó, última semana da Pod Pesquisa para você responder, versão 2019. Agora você não precisa mais fazer o envio do APML dos podcasts que você escuta, e aí por isso não exige mais e-mail. Então, última semana para responder, você que ainda não respondeu, vou deixar o link aqui nas notas do episódio. E também vai lá no Dojo, no post fixado no Dojo, pra gente fazer a retrospectiva Cocatec 2019, os melhores do ano, só passar lá no Dojo. Notícias. Cocatec. Começar pelas tretas, onde a Justiça do Trabalho determinou que a Log, ou seria a Logi, faz parte de logística, entrega motoboy, vai ter que contratar em formato de CLT até maio de 2020 os seus motoboys. Para você ter uma ideia, são 25 mil motoboys, isso só em São Paulo. A empresa vai recorrer, tá conversando lá com a Justiça, conversando com o governo para explicar. É um modelo novo, a gente ainda não entende bem esse modelo, quais são as implicações desse modelo. A galera fala na precarização do trabalho. O argumento da juíza é até coerente. Ela diz, olha, eu tenho que reconhecer esse vínculo empregatício da Logi com esse tantão de motoboys, porque eu reconheço o vínculo empregatício de uma empresa pequena de frete. Se eu não reconhecer isso pra Logi, eu tô beneficiando. Tem uma concorrência desleal. Um argumento válido. Por outro lado, é táxi versus Uber. Vou proibir o Uber porque o taxista tá em desvantagem. Ainda que, no caso do taxista, você não tem empresas envolvidas, o taxista, ele é um autônomo. Mas, Coca, o Uber não foi caracterizado lá que não tem vínculo empregatício? Então, mais ou menos, quando foi lá pro STJ, foi avaliado a questão de direito civil, não de direito trabalhista. Qualquer analogia que a gente faça não é perfeita, porque, então agora o youtuber vai ter que ser contratado do YouTube. E isso soa bem bizarro. A questão é que a chave virou e a gente ainda tá se adaptando. A justiça é um tanto quanto retroativa, tá
usando um argumento, peraí, não pode ter concorrência desleal, não tá adaptada ainda aos novos modelos. Quais são os impactos, de fato, pro mercado de trabalho de um Uber? A questão é que o Uber, com toda a tecnologia ao redor, propiciou que qualquer um se torne motorista. Hoje, com o GPS, eu vou para qualquer lugar, ninguém se perde. Sim, claro, tem problemas humanos, mas você não tem mais aquela exigência de um motorista londrino. Acho que são 25 mil ruas que você tem que decorar, a 10 quilômetros de raio do centro de Londres que você tem que decorar. Ainda que motorista de Uber lá em Londres, se eu não me engano, faz um teste também. Quer dizer, fazia, né? Agora a licença tá sendo cassada. Concorrência sempre é bom, no caso específico do Uber. Não paga as contas, tem prejuízo, virando ainda no vermelho, então é um preço artificial. Bacana que baixou o preço do táxi. Na prática hoje, Uber e táxi mais ou menos o mesmo preço, só que já o Uber vai ter que subir o preço para pagar as contas e aí se quebra o táxi, você acaba tendo um outro monopólio. Então não é uma solução simples. E outra, isso é a primeira curva que a gente tá olhando. Só que já tem uma outra curva que é quando vier o carro de fato autônomo, como é que vai ser? Se exige exercício de imaginação, se exige de repente do Uber que contrate os motoristas, isso talvez acelere o processo dos robôs e uma consecutiva, que a empresa pequena de logística que citou a juíza vai fazer num caso desse? Vai proibir robô? A juíza tá fazendo o papel dela, ela não pode adivinhar o futuro, ela tem que se basear nas leis e naquilo que é passado, mas a gente tem um problema para resolver. Pegaram um Tesla Cybertruck rodando na Califórnia sem os retrovisores externos, que pela lei americana é proibido. Tem outra proibição também dos pneus, que tem que cobrir totalmente a roda, e ali acontece o contrário, a roda tá para fora, como se fosse aquelas bigas romanas que tinha um aparato externo fora da roda para complicar a roda das outras bigas. Isso aí adapta-se, né? Ok, legal, a gente coloca retrovisor. Provável que o Tesla, isso não foi falado, né? O Cybertruck tenha câmeras, resolva isso com câmeras. Tem até uma patente da Apple, onde ela projeta, ou faz a mesma coisa, pegando a imagem do ao redor e projeta no para-brisa, e fazendo assim com câmeras você não tem ponto cego. Isso aí adapta-se aí também, isso é cultural. Aqui no Brasil, quando você vai dar ré, você tem que olhar para trás para dar ré. Nos Estados Unidos, não é assim. Se você olhar para trás, você não passa no exame, você tem que olhar pelo retrovisor, você tem que dar ré olhando pelo retrovisor interno. Outra coisa também é a questão dos Correios que vão passar a exigir CPF nas encomendas internacionais. Na verdade, isso passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. Já teve encomenda minha do início de novembro que já aparece no tracking informar CPF, mas ainda não é obrigatório. Os sites chineses já foram avisados, agora precisa de CPF. Já se avisou até a União, eu esqueci sempre o nome, a União Postal, é a ONU dos Correios. Falando, olha, quando vocês mandarem coisinha agora pro Brasil, preciso que vocês coloquem o Tax ID. E o Tax ID no Brasil se chama CPF, tem esse formato 3.3.3-2, a máscara do CPF. E caso para pessoas jurídicas, é o CNPJ, a máscara é essa aqui. Os sites muitas das vezes chineses para pagamento já exigiam o CPF, mas agora é exigência no pacote, são coisas distintas. O pacote chegou ali na receita, não tiver o CPF, o pacote pode voltar para a origem, ou ser destruído, vai para leilão, sei lá que destino vai ser dado. Até foi curioso porque semana passada eu recebi um SMS dos Correios falando de uma encomenda, tua encomenda foi postada, eu vou entregar aqui nesse tal CEP. Eu já pedi SMS pelos Correios para fazer tracking e me mandou essa mensagem. Foi uma compra que eu fiz, na verdade nem sei o que é, deve ter sido alguma coisa de Black Friday, mas como é que o Correio me mandou uma mensagem? Provavelmente pelo CPF. Quando chegar eu vou dar uma espiada. Pode ser pelo endereço também, mas como eu só recebi essa confirmação específica, eu tenho outros pacotes, me parece que é uma coisa mais associada a CPF, é um dado novo que eles passaram a ter do que propriamente algo que eles já tinham, que era o endereço. Isso a princípio não me preocupa. Cada país ele tem preocupações próprias. O Brasil especificamente, ele tem uma preocupação de quebrar o mercado local. Estados Unidos não tem essa preocupação. Estados Unidos, você chega lá, o cara quer saber quanto é que você tá entrando de grana, pra saber se você não tem muita grana em espécie, dinheiro vivo, pra financiar terrorismo, coisa do tipo. Não tem essa preocupação tão grande com quebra do mercado local. Talvez até haja algum limite de importações para pessoa física. Olha, você só pode fazer aí, sei lá, 2, 3, 10 por mês. Não vejo isso prejudicando a pessoa física em si, mas vai pegar aquele carinha que burlava o esquema, que usava CPF quando na verdade deveria estar usando um CNPJ. Talvez nesse primeiro momento seja só para morder melhor os 15 reaisinhos da taxa de importação, né, dos Correios. Vai saber. A princípio não me preocupa. O chato é que qualquer comprinha que você faça, vai fazer um Kickstarter da vida, você vai ter que passar o CPF. Acho que o número de passaporte também rola, mas o CPF é mais interessante
interessante, né? Porque passaporte vence, passaporte muda. Enfim, é uma coisinha chata, não vejo maiores complicações nesse momento, porém, é o tipo de coisa que não deveria ter, né? O americano, pra comprar no Brasil, tem que fazer a nota fiscal, o CPF, é um trabalho que só. Na prática, se você quer vender lá pra fora, você tem que ter um outro site. Você tem um site pra vender no Brasil e um site pra vender pra fora do Brasil. E falando de Brasil, outra coisa pra registrar, seguindo essa tendência de mercado financeiro comprando publicações. Revista Exame agora é do BTG Pactual e tô comentando isso por causa dos números, principalmente. Quantos exemplares de Exame você acredita que são vendidos? Chuta aí. 150 mil. São 115 mil assinaturas e 150 mil exemplares que são publicados. Ok, é uma revista com um nicho específico, mas mostra, quando a gente vê esses números, né, 115 mil para a internet não é nada. Só reforça como as coisas estão mudando. Alô, CLT. Empresa em empresa, obviamente, que é grana, né? A TIM falou, a gente tem que rever esses preços aí de internet móvel, tem que diminuir a concorrência. Tá meio assim. A TIM, claro, aumentou a franquia de internet dos planos pós-pagos sem aumentar o preço. O contrário da TIM, soltou a mão da TIM, é claro. O que mais que a gente pode comentar? O Firefox fez uma retrospectiva de 2017 que eu achei interessante. Falou, olha, eu não tenho a menor ideia do que você fez online esse ano e vai continuar assim, né? Focando na privacidade. Alô, Apple. A Apple deu uma garoteada na questão da privacidade do Ultra Wideband. Falando de Apple, amanhã, dia 10, chega o Mac Pro e o Pro Display XDR. Sexta-feira saiu beta também, mais um beta do quarto beta pro Catalina. A iOS 13.3 final deve sair essa semana, de acordo com os documentos que vazaram das operadoras. Papinho rolando de que o iPhone SE 2, na verdade, vai se chamar iPhone 9. Tá uma bagunça. Isso, olha, volta a iPhone. A Apple, ela não é mais a empresa mais valiosa do mundo. Na verdade, ficava ali, né? Microsoft, Apple, Amazon ficavam brigando. Agora a gente tem uma empresa de o dobro dessas empresas, Apple, Amazon, Microsoft, que é a estatal Aramco saudita, que fez o IPO, vendeu 1% nas suas ações, 1,5%, um e pouquinho por cento, conseguiu 25 bilhões de dólares. Isso coloca a empresa em 1,7 trilhão de dólares. Isso é interessante porque, né? Aquela história do follow the money. Isso mostra o que a gente valoriza. A gente tá falando aí de bateria, carro elétrico e trocentas coisas, mas o petróleo ainda exerce um papel principal na era atual. Provável que essas empresas se adaptem, passem a distribuir energia, e aí vão distribuir energia elétrica, ou sei lá o que vão fazer. Hoje mostraram, foi a Huawei junto com Oppo e TCL. Recarga de 80% da bateria em 1 minuto. 1 minuto você recarrega 80% da bateria, bem bom, mas a gente ainda tá na era do petróleo. Apple falou que vai corrigir o barulhinho que tá rolando no MacBook Pro 16 polegadas no alto-falante. É uma correção por software. Apple fez negócio com uma empresa que tava na lista negra do Tesouro Americano e aí vai ter que pagar praticamente 2 milhões de talquês, meio milhão de Trumps. Não foi exatamente uma maldade, mas um erro na maneira de escrever o nome. A Apple pesquisou na lista de um jeito, só que na lista tava de outro, tinha uns pontos a mais e deu esse ruim, né? Só pra você ver como é que as coisas não são exatamente simples, só chegar aqui e fazer negócio. Não, tem todo um protocolo. E qual que o Facebook vendeu a Oculus pra Adobe? Não, o Facebook vendeu um software, uma plataforma, Oculus Medium, que é para você fazer esculturas 3D para Adobe, que super combina. Vendeu o software, a plataforma, mas o Oculus, o hardware, continua sendo o Facebook. Facebook que, apesar dos pesares, acho que hoje ninguém é muito fã do Facebook, mas vindo aí eleições, talvez o Facebook, ele proíba os anúncios eleitorais ou não, mas o braço de investimento, uma empresa de investimento de Harvard, a universidade, trocou as suas ações da Apple por Facebook. Na prática, isso significa que eles acreditam que o Zuck vai fazer mais grana do que o Timóteo. Na China, tinha uma empresa que estava colocando anúncios falsos com malware embutido para vender produtos fakes, pirateados. E aí é importantíssimo, você tá no Facebook. Final de semana eu tava no Facebook e eu vi um anúncio que me interessou. Tag sem parar, onde você só paga o mês que usar. Não usou naquele mês, você não paga a mensalidade. Interessante pra mim, tem o Tag C6, seria um bom complemento. Eu tive que usar, aí eu pago. Falei, interessante, vou fazer esse negócio aqui, mas será que é real? Fui no site, consultei o site, não tinha traço nenhum dessa propaganda no site. Já tinha um plano tradicional, aí você vê lá o URL pra ver se é direitinho lá, o sem parar, confere. Acaba que era real, mas sempre verifica se a coisa é autêntica. Tudo bem, depois você pode até processar o sem parar, você me enganou aqui, eu fiz um anúncio fake. Tem jurisdição pra isso aqui no Brasil, mas na prática verifica, vê se é o domíniozinho certinho. Ele no final pede o cartão de crédito. Eu falei, caramba,
caramba, será que é verdadeiro mesmo? Mas era de fato verdadeiro, chegou a confirmação por e-mail, esperando agora o adesivo. Na onda das deepfakes, a gente vai ter no Snapchat um Bitmoji mais realista, porque vai usar essa tecnologia de deepfake para te colocar num vídeo, para te colocar num GIF animado. TikTok, nova rede, chegando com força aqui no Brasil, no momento, tá querendo colocar compra direta, mobilidade, patinete elétrico, a unicórnio, que não é uma unicórnio, mas unicórnio é o nome da startup de um dos cofundadores da Tile, que entrou nessa de patinete elétrico. Tá fechando as portas, parece que esse mercado vai ficar com Bird e Lime. Seu Elon Musk, que estava sendo processado por difamação pelo mergulhador lá do resgate nas cavernas da Tailândia, pelo que seu Elon Musk tinha dito no Twitter. Seu Elon Musk foi not guilty, na verdade not liable, não responsável pelos danos. Uber Eats com uma função legal, pedido em grupo. Você entra lá, eu quero fazer um pedido em grupo. Hoje como é que funciona? É um pedido só e você tem que fazer tudo junto. Com esse pedido em grupo, você ganha um link e aí você compartilha o link, manda pelo WhatsApp, cada um faz o seu pedido e vem tudo junto. Achei interessante. Notícia triste, teve um menino em Minas Gerais que estava usando o celular enquanto recarregava, 13 anos, foi eletrocutado, morreu. Ele estava ainda usando fone de ouvido com fio. Não dá um nervoso isso? Você com fio de cobre conectado no cérebro que está conectado na tomada, na energia elétrica. Não foi revelado qual a marca, qual o modelo do celular, do recarregador, mas fica aquele alerta. Recarregador de qualidade, tem uma rede elétrica de qualidade. Se a coisa tá assim, evita usar. Água, mantém distância de água, recarga em banheiro, durante o banho. Aí você sai, tá com o pé molhado no chão, pega, evita. Evita até de usar enquanto recarrega. Sei que é difícil, às vezes, até mesmo no carro, no GPS, ele tá carregando, mas pelo menos mantenha distância. Pelo menos ali um braço de distância, porque se der algum ruim, não pipoca em você diretamente. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. CCXP 2019 bateu o recorde, foram 280 mil pessoas, meio a meio praticamente entre homens e mulheres, 51% homens, 49% mulheres, ticket médio gasto R$325, 66%, 2/3 ali de 15 a 34 anos, 2/3 também praticamente 72% paulistas, depois vieram os cariocas, seguido de mineiros e paranaenses, ou seja, os estados mais próximos. Agora, teve muita gente reclamando, ele teve umas tretinhas esse ano, talvez crescendo, né, 280 mil pessoas, tem que jogar um azeite. E por último, Fortnite tá chegando na Google Play, vai chegar na Google Play, a Epic tá querendo que o Google dê uma maneirada nas taxas, né, aquele 30% ali, né, dá uma maneirada pra mim, mas o Google já falou que não vai rolar. E assim, em dúvida se vão cancelar o seu Silvio Santos ou não, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.